está ouvindo ao Pode Curiar. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso novo episódio do Pode Curiar. Depois da gente falar sobre alfabetização e letramento lá no último episódio, hoje a gente vai trazer para a discussão um tema essencial para as práticas pedagógicas que visam um desenvolvimento holístico, integral dos alunos, que é a interdisciplinaridade e como podemos integrar o desenvolvimento das habilidades e competências das diferentes disciplinas. Com essa discussão, a gente quer trazer conselhos valiosos para vocês que estão ouvindo a gente, educadores e educadoras, e que estão explorando aí algumas novas formas de ensino. Hoje, então, aqui no nosso papo, a gente vai discutir um pouquinho sobre a interdisciplinaridade, como ela pode ser trabalhada de maneira concreta na sala de aula e como ela pode beneficiar também tanto o engajamento dos alunos quanto o desenvolvimento de habilidades nesses estudantes. E além disso, a gente ainda vai explorar um pouquinho também sobre o papel da tecnologia como facilitadora, tanto da interdisciplinaridade quanto do desenvolvimento das habilidades e competências. Estão prontos para começar? Então vamos nessa! Para esse episódio, eu vou chamar os nossos convidados aqui e hoje a gente vai receber a Nídia, que é professora há 12 anos da Rede Pública do Estado de São Paulo. Ela é formada em 6 graduações, 4 especializações e vai conseguir trazer para a gente um olhar muito holístico sobre interdisciplinaridade e esses projetos todos. E a gente vai receber também o Jonas, que é pedagogo, professor das séries iniciais do ensino fundamental em São Luís, no Maranhão. Ele é mestre em educação e doutorando no ensino de ciências. Nídia, Jonas, sejam muito bem-vindos. E agora eu vou abrir a palavra para vocês se apresentarem. Então vamos começar com o Jonas, por favor. Jonas, seja bem-vindo. Obrigado, Adriana. Eu sou o Edson Jonas, mas no meio educacional sou conhecido como Jonas. Sou formado em pedagogia. Cheguei nessa área pesquisando mesmo, sem saber muito o que eu ia fazer da vida, mas sempre entendendo que a escola era um espaço muito próximo, né? Eu passei a vida toda sempre muito ativo nas atividades da escola. Sempre pensando na escola nesse movimento, né? A escola como esse movimento que mobiliza estudantes, professores, a comunidade. Quando eu ingressei no curso de pedagogia, eu também levei isso para a minha prática, né? Inclusive a ideia de trazer muitos e variados elementos para dentro da rotina da sala de aula. Então, eu estou há 15 anos, quase 15, né? Fazendo 15 anos já de educação básica, tenho muito orgulho disso. E para a prática, e já trazendo, alinhando aí com os aspectos interdisciplinares, vejo isso também como uma mola propulsora para a formação do professor, que é algo que eu sempre estive muito preocupado com o planejamento. Então, quando atuei como coordenador, como supervisor pedagógico, sempre levei isso como um ponto focal para as nossas discussões, considerando também uma facilidade para que os estudantes pudessem integrar saberes, né? Isso que é o mais importante. Que demais, Jonas. Muito obrigada, viu? Seja bem-vindo. Estou muito animada aí para ouvir as suas histórias e que legal você falar, né, sobre a formação continuada de professores. Essa é uma pauta que a gente super defende aqui no Pode Curiar. A gente sabe a importância, né, de professores estarem constantemente buscando formação. Muito bom. Agora eu vou chamar a Nídia, então, para se apresentar. Nídia, por favor, seja bem-vinda. Oi, muito prazer, né, estar com vocês. A educação faz parte sempre da minha vida, sempre fez parte, né, na realidade, mas eu vejo a necessidade, né? Por isso que eu optei por essa profissão, além de ser um chamado, pode-se dizer, uma vocação, né, como a gente fala, porque ser professor não é para qualquer um, né? Porque a gente vê que é uma vocação, acima de tudo, de aprender, de ensinar, paciência. E essa profissão desde criança, né, eu sempre quis, né, sempre, busquei, era para ser mais cedo, na realidade, mas acabei casando cedo, sendo mãe cedo também, né, isso acabou adiando um pouquinho. Mas com os meus filhos eu acabei, passando para eles, né, as informações, tentando formar cidadãos realmente, ensinando em casa, né, sempre instigando, o poder, né, do conhecimento, da leitura, de aprender, né, que acima de tudo, que a gente sabe que a aprendizagem ela é diária, né, a todo instante, e nós professores somos curiosos, né, é curió, né, legal, bacana o nome do podcast, porque realmente nós somos curiosos, nós queremos aprender, nós queremos entender o universo.
Isso me instigou bastante e eu acho bacana passar isso, né, não ficar somente intrínseco em nós, mas passar para outras pessoas, ensinar, é tão bom, né, ver o crescimento. Então, hoje estou né, a gente vai falar mais das nossas experiências, né, mas, eu vejo uma grande vocação e sempre assim, né, nunca parar, sempre buscar mais, ler mais, e a educação é tudo, né, a gente sabe que é o que faz a diferença. Com certeza, Nidia, é muito transformadora, né? Acho que é uma das profissões, né, que tem um potencial, né, de impactar muitas vidas. Então, daí também o tamanho da nossa responsabilidade, né, enquanto educadores, com certeza. Gente, muito bom ter vocês aqui hoje, né? Então, estamos representados aí por São Paulo e Maranhão, bom demais. E para a gente começar, eu quero que esse episódio, né, ele seja bem prático mesmo, para que a gente consiga, né, trazer bastante inspiração para os nossos professores e professoras. Mas antes eu queria dar um passinho atrás e para ouvir vocês. Então, quando a gente está falando sobre interdisciplinaridade, sobre o que exatamente a gente está falando? Então, por exemplo, pensando num professor que está ali na sala de aula e que nunca ouviu esse termo, ou que nunca usou nenhuma prática nesse sentido, como que a gente pode explicar o que é interdisciplinaridade, que a gente vai abordar um pouquinho mais hoje? A gente sabe que a interdisciplinaridade, né, é a união de todas as disciplinas, né, é um conhecimento mais holístico, é um conhecimento não fragmentado como nós somos acostumados. Então hoje, né, a gente sabe que essa fragmentação ocorreu já no Renascimento científico, né, a partir do século XVI aproximadamente, mas essa visão de conhecer o mundo todo, já veio remonta lá para Platão, Aristóteles, né, que já estudavam a ética, política. Então não havia essa fragmentação, não havia essa separação de disciplinas. E a interdisciplinaridade é isso, né, você poder, unir os conhecimentos, é você poder estudar de uma forma completa, né, é você não deixar que o conhecimento ele seja, partido, na realidade, porque um completa o outro. E na filosofia, né, eu também sou formada em filosofia, então a gente vê que o conhecimento ele começa, né, com a curiosidade, sempre, né, quando a gente ouve os filósofos, entende os filósofos, então a partir da curiosidade. E não havia essa separação, né, disciplinas como nós vemos hoje, que acabou facilitando, porque Descartes, né, René Descartes começou com essa separação, né, no renascimento científico, então para facilitar o conhecimento, para que estude de uma forma aprofundada as visões, diferentes visões. E na realidade hoje, na educação, isso acabou se separando muito. E é bacana esse tema da interdisciplinaridade, porque a gente tem que unir as visões, não tem que achar que o conhecimento ele é separado, e é importante mesmo esse trabalho, né, de você saber que o mundo é eu sou professora, é igual quando a gente fala com muitas pessoas, né, sobre história, por exemplo. "Ah, mas eu não vivi nessa época", que é desculpa, né, de não entender o que que era história, um exemplo. Mas, o conhecimento ele tem que ser um todo, né, não é porque, por exemplo, eu sou de matemática, que eu não possa entender história, que eu não possa me aprofundar na gramática, que eu não possa, entender um pouco de geografia, biologia. Então eu preciso ter esse conhecimento, e o verdadeiro profissional, professor, ele está sempre disposto a aprender mais e mais, e não ficar restrito, né, a somente uma área do conhecimento. Então essa é importante da interdisciplinaridade, né, que acaba muitos, né, acabam fixando somente no seu ponto de vista, na sua formação, e esquece que, nós somos um ser humano, né, que tem que ser formado no todo. Exato. E é essa interdisciplinaridade que vai nos conduzir para a aprendizagem significativa, né? Para que tenha sentido para o estudante, para que ele consiga perceber quais as relações que o conteúdo científico tem com o seu cotidiano, que ele possa estabelecer essas relações e que ele possa, além de tudo, encontrar respostas alternativas, viáveis para as questões ou científicas ou questões do seu cotidiano. Então, essa capacidade de buscar nas diferentes áreas de conhecimento soluções viáveis e possíveis para o seu cotidiano, dá ao nosso estudante a possibilidade, inclusive, de ele desenvolver essa habilidade crítica, essa formação, essa visão crítica, que é algo que nós estamos defendendo tanto nessa educação mais humana, posso dizer assim, né? Que é o que a gente tem defendido tanto,
e que, diante dos cenários que a gente tem vivido atualmente, das problemáticas que a gente tem vivido, acaba sendo tão necessário. A Nídia trouxe aspectos da história, da filosofia sobre a educação e como ela atravessa, né, a nossa existência enquanto seres humanos e como nós podemos utilizá-la da mesma forma, né, lá como os outros filósofos, historiadores, para redirecionar ou redimensionar essa prática docente, que é o que propõe a interdisciplinaridade, por exemplo. Que demais, gente. Acho que queria resgatar aqui, né, 3 conceitos que vocês foram trazendo na fala de vocês, que eu acho que é muito fundamental, né, quando a gente olha para esse trabalho interdisciplinar, que é olhar o conhecimento de maneira não fragmentada. Então, a gente tem na escola as caixinhas das disciplinas, mas elas não estão isoladas, né? Então, a matemática não é só matemática. Na matemática tem muita história, tem muita geografia, tem muito português. Então, né, elas, apesar de estarem em caixinhas, a gente tem que encarar elas de maneira, né, não fragmentada, né? Então, elas estão tecidas juntas. Gosto muito de trazer essa analogia de que tudo é tecido junto. A gente separa um pouquinho para ficar mais fácil o entendimento, mas essas coisas se relacionam. Então, achei fundamental isso que vocês trouxeram. E sobre o quanto, quando a gente junta esses conhecimentos e essas bagagens, a gente consegue ter uma aprendizagem mais significativa, porque eu vou conseguir relacionar diferentes saberes, e isso vai me proporcionar uma visão mais crítica também. Isso no mundo que a gente vive, tão permeado de muitas informações, de fake news, de redes sociais, é uma habilidade mais importante ainda para esse momento presente que a gente vive hoje. Então, sensacional essa imersão que vocês trouxeram sobre o termo. E aí, para a gente começar, por exemplo, né, pensando aí em um professor, uma professora que está começando a olhar para a interdisciplinaridade, mas que às vezes tem um pouco de medo de, poxa, eu estou muito acostumada a dar aula da minha disciplina, eu não sei como eu posso usar a interdisciplinaridade conversando com outros professores, como eu posso usar a interdisciplinaridade para olhar para esse desenvolvimento de habilidades dos meus alunos. Então, que conselhos vocês poderiam dar para esses professores que estão ali namorando a ideia da interdisciplinaridade, mas que ainda não conseguiram concretizar? A gente tem realidades bem diferentes, né? Porque tem o universo dos professores pedagogos, que atendem todas as disciplinas, né? E que mesmo estes têm dificuldade de promover essa interdisciplinaridade. E tem os professores que a dificuldade ela se acentua por conta da formação, né? Que eles são ali formados dentro da sua área específica, e nem sempre dentro da formação a gente consegue interrelacionar. Até mesmo os pedagogos, né, na minha formação, eu não tive esse momento de planejar, de elencar. Mas o primeiro conselho, assim, que eu considero importante é identificar potencialidades ali nos conteúdos, né? Onde é que eles se conectam, né? E isso não acontece do nada, né? Não acontece a gente abrir o livro hoje, aí esse conceito ele vai se encaixar na próxima aula, não. Ele precisa de um planejamento. Então, a ideia de planejar coletivamente, de dividir as suas necessidades, né, de dialogar com os outros colegas das outras disciplinas, ou dialogar com colegas que têm mais afinidade com outras disciplinas, é algo extremamente importante, né, para que você consiga visualizar um horizonte de possibilidades, né? Porque se você pesquisar na internet, você vai achar muita coisa pronta para que você pode utilizar, que dá para você juntar, por exemplo. Mas não é efetiva, não costuma ser efetivamente uma interdisciplinaridade, porque não conecta o estudante com esses múltiplos saberes, né? Às vezes, na aula de matemática, a gente fala assim, eu estou dando aula de matemática, eu posso levar um mapa com divisão ali de habitantes, e os estudantes vão somar essas quantidades de habitantes por área. Se eu fizer isso só por isso, ser isoladamente, não é interdisciplinar, né? Porque o estudante ele não percebe outros caminhos. Por exemplo, os habitantes da região Nordeste têm essa característica, esses habitantes com esses da outra região somam tantos habitantes, quantos são negros, quantos são de tal etnia, né? Então, tem um leque de possibilidades que podem ser trabalhadas. Então, acredito que o primeiro conselho é mapear, né, ali esses conhecimentos, planejar e dividir isso com os outros colegas para que isso possa acontecer. E aí o professor que está começando, ele é tímido, porque eu também fui tímido para isso. Às vezes a gente quer ficar ali na nossa sala de aula, e a nossa sala de aula acaba sendo um universo muito nosso ali, mas a escola ela se movimenta. Esses estudantes que são meus alunos, eles vão ser alunos de outros professores, né, e assim por diante. As crianças vão se movimentando, os alunos vão se movimentando, e há necessidade também de a gente movimentar esses saberes. E aí, tem uma coisa que eu falo sempre, quando eu estou dando aula para professores, que é o seguinte,
esses saberes pedagógicos, eles são construídos com essa troca, né? Faz parte da nossa bagagem, da prática. Quanto mais a gente troca, mais possibilidades a gente tem de encontrar alternativas para todas essas questões. Concordo, com certeza, com o Jonas. Acrescento também, além de você mapear, verificar, como que você pode trabalhar projetos, né, porque o projeto, ele coloca o aluno no centro do saber, que são as metodologias ativas também. Então, o professor que está chegando agora, ele tem que entender que ele tem que verificar qual que é a problemática, né, e como que eu posso trabalhar isso e trabalhar com meus colegas também. Igual, eu sou do projeto de ensino integral aqui de São Paulo, e nós temos premissas que nós trabalhamos como protagonismo juvenil, protagonismo sênior, trabalhamos também com a corresponsabilidade. Então é necessário nós fazermos diversos projetos para podermos, solucionar diversas dificuldades no âmbito escolar. Igual esse ano eu trabalhei com bullying, a relação do bullying. E como que eu pude, trabalhar, todas as disciplinas, né, alguns professores que puderam, todas assim não digo, que é muito geral, né, mas alguns professores que puderam participar desse projeto, então como que eu pude trabalhar, né, a questão o local, né, onde ocorre mais bullying, né, na escola, o que que é o bullying de fato, vamos ver o fato histórico, né, vamos colocar filmes, vamos colocar arte aí, cartazes, vamos colocar música, né, que fala, contra, né, a questão do bullying, falando sobre empatia, eu já entro com projetos de vida que acabou sendo uma disciplina aqui no estado de São Paulo, que é justamente para trabalhar essa questão da empatia, né, como que eu posso tratar o outro, né, de que forma eu vou tratar o outro da forma que eu quero ser tratado. Então, num projeto só, olha quantas disciplinas eu posso englobar, né. Então, posso colocar um tema, bullying, ou agora sobre a consciência negra, então eu vou trabalhar, quais foram as personalidades negras, né, que lutaram em favor da abolição. Eu posso incluir aí várias regiões, a parte de geografia, então eu posso incluir história, geografia, porque quais regiões foram formados os quilombos, onde houve mais manifestações, abolicionistas no Brasil, por exemplo. Eu posso incluir matemática com os dados, as planilhas, né, como que é a questão do negro hoje, o racismo, qual a faixa, qual a região onde, ocorre mais discriminações, né, como que é a questão do emprego também, economia, contratação de negros no mercado de trabalho, como é que está, né. Então já posso incluir a economia e também educação financeira. Olha quantas disciplinas eu incluo apenas um projeto, né. Então, para os professores que estão começando agora, é bacana pensar sobre isso. Como que eu posso trabalhar, como posso resolver um problema, identificar a dificuldade que houver na minha escola, para que eu possa incluir outras disciplinas, para que eu possa pelo menos amenizar, resolver nunca, né, a gente vai conseguir por completo, mas que eu possa amenizar, que eu possa fazer diferença na comunidade que eu estou, né, no bairro que eu estou, na escola que é referência, né, de qualquer bairro, e é dessa forma que eu vejo, né. O trabalho com projetos nos dá muitos benefícios com relação ao trabalho em equipe, né? Muitas possibilidades para a gente articular vivências práticas em equipe, que podem favorecer o trabalho com questões socioemocionais, né? Porque essas questões socioemocionais a gente não consegue desenvolver só explicando o que é, né? Não só cientificamente o conceito, mas estimulando que na prática eles possam ali se relacionar através de atividades planejadas, né, em equipe, para que isso de fato efetivamente aconteça. Eu lembrei agora que eu estava trabalhando com os meninos sobre as regiões do Brasil. Eu levei um mapinha para cada, dei um mapa sem nome, sem nada, das regiões, dividido as regiões, levei para eles, entreguei para eles, olha, se virem, agora eu quero, né? Mas se virem administrado, né? Eu já tinha trabalhado previamente com eles sobre as regiões, não, se virem, agora eu quero uma cor para cada estado, eu quero uma legenda, eles sabem o que é legenda, eu quero um título para o mapa de vocês, eu quero um nomezinho e aspectos que vocês acham relevantes. Gente, eles discutiram tanto até chegarem, né, cada equipe, até chegarem num consenso, e claro, eu estou ali administrando aquilo, né,
para que eles possam ali chegar numa ideia consensual e resolverem ali dentro de um tempo estabelecido para organizarem os seus mapas. Então, veja só a quantidade de coisas que eles vão ali discutir, né? Até a minha informação eu trouxe de tal lugar, eu trouxe de tal lugar, essa cor caracteriza melhor, esse dado, esse nome para o mapa fica melhor. Então, é uma forma também de a gente conseguir trabalhar essas questões socioemocionais, trabalhando com projetos aí com os nossos estudantes. Perfeito, e acho que ouvindo vocês falarem, na minha cabeça já vai desenhando muita coisa aqui. Eu acho que um ponto que é legal é pensar, né? O Jonas trouxe isso de que o professor que está começando a olhar para a interdisciplinaridade agora, ele pode de fato estar um pouco mais tímido, né? Porque ele não vai, enfim, não vai querer começar, né, por uma coisa muito grandiosa, porque ele ainda está aprendendo, está ganhando confiança. Então, acho que é legal, por exemplo, para esse professor, às vezes começar menor, né? Às vezes trocando com um colega ali, né, de disciplina, ou um professor, né? No caso dos professores polivalentes que dão aula para a mesma turma. Poxa, que conteúdos se relacionam, né? Poxa, eu dou história, você dá geografia. O que se comunica aqui que a gente pode fazer um plano de aula, né, junto? Então, acho que para ir sentindo essa confiança, e acho que isso é muito legal, trazendo uma prática também, né? Eu trocava muito com o meu colega, eu dava aula de história e ensino religioso, e eu trocava bastante com um professor de geografia. E ele, a gente, né, batia muito quais os conteúdos a gente abordava que pareciam ser semelhantes, e a gente sempre se comunicava na aula. Então, se eu dava uma aula hoje de história, eu falava assim, mas vocês vão ver isso com o professor de geografia naquele capítulo. A gente convidava e trocava bastante, né? Isso era muito bacana quando a gente olha para esse começo, né? Para ir ganhando mais confiança e para ir começar, por exemplo, trazer um projeto, né? Onde a Nídia trouxe muito bem aqui que às vezes uma pergunta norteadora a gente consegue colocar muitos componentes curriculares, né, para serem trabalhados, e retomo aqui o que o Jonas trouxe também, né, a importância da aprendizagem significativa. Quando a gente relaciona saberes, a gente consegue contextualizar isso muito mais e colocar na prática, né? Então, fenomenal, a cabeça já está a milhão aqui. E aí, gente, então pensando, né, nesses professores que estão tímidos ainda, que a gente quer que eles cheguem até os projetos, né? A gente quer que eles cheguem até essa junção, né, maior aí de saberes, mas pensando nesses professores que estão começando, como eles podem começar a integrar diferentes disciplinas nas aulas? Tem alguma metodologia? Tem algum caminho mais prático? Ou é isso? Não, a gente tem que conversar, tem que bater os conteúdos, tem que fazer uma sequência didática em conjunto? Ou não, a gente já pode partir para um projeto pequeno ali no semestre? Como que vocês veem esse processo de início de colocação de prática da interdisciplinaridade? Sequência didática é uma sugestão maravilhosa para organizar isso. Aliás, atividades pontuais, com objetivos claros para serem pensados, mas dentro de uma demanda de planejamento. Eu vou retomar uma fala da Nídia, quando ela falou de metodologias ativas. É um caminho excelente para a gente trabalhar, porque para colocar isso em prática, né? Para pensar nessa interdisciplinaridade, né? Integrar esses diferentes saberes de forma mais prática. Então, as metodologias ativas, elas conseguem fazer isso de forma bem concreta, porque às vezes o professor ele fica esperando um momento oportuno, né? E se a gente não criar esse momento oportuno, a gente não vai conseguir, de fato, fazer isso, né? Porque a rotina do professor ela é bem pesada, muita coisa para fazer, muita coisa para dar conta. Além da rotina da sala de aula, tem questões de planejamento de aula, preenchimento de frequência, nota, prova, tudo isso está dentro desse universo, né? Então, se a gente não consegue enxergar dentro do nosso cronograma, do calendário, dentro da nossa organização, a hora que você vai fazer isso, então você acaba não conseguindo fazer. E as metodologias ativas, como elas acontecem de forma... Você consegue estabelecer aí atividades práticas no cotidiano escolar, então dá para te encaixar perfeitamente. Então, uma metodologia que eu utilizo muito é a aprendizagem baseada em problemas, né? Eu tenho um problema-chave que pode ir buscar nas diferentes disciplinas, nas diferentes áreas de conhecimento, a resposta-chave para aquele conceito, para aquela pergunta que está sendo feita. Ou que os estudantes podem ali elaborar um problema. Ou mesmo eu posso, na sala de aula invertida, utilizar ali diferentes fontes de pesquisa para que esses alunos vão acessar e trazer para a sala de aula no outro momento. Então, eles estudam anteriormente diferentes ali aspectos, fontes de pesquisa que eu dei para que eles estudem, e aqui na sala de aula eu já integro todas essas fontes e faço ali um apanhado geral com aquele conhecimento, com aquela informação, com aquele conteúdo que eu quero fazer. Isso aí eu pensando na minha sala de aula eu sozinho, né? Só eu e meus alunos, né? Só eu e meus estudantes. Mas agora de forma mais
geral, né? Quando eu estou pensando num projeto mais abrangente, né? Então, a aprendizagem baseada em projeto é algo extremamente relevante que pode nos dar condições de abarcar as outras disciplinas. E sempre com atividades que as sequências didáticas podem nos favorecer, né? Atividades pontuais e com objetivos muito claros para serem alcançados. Trazer o exemplo da consciência negra. Então, dentro de língua portuguesa, articulado com matemática, qual a atividade que nós vamos fazer? Né? E já planejar e deixar bem organizada essa atividade para que ela aconteça. A culminância dessas atividades todas vai ser uma atividade artística, vai ser uma exposição, onde a gente vai apresentar dados concretos, a gente vai trazer artistas, a gente vai trazer a música, a gente vai trazer outras fontes de inspiração que os alunos poderão trazer. E aí isso mobiliza também todos os professores para que a atividade ela aconteça. Então, metodologias ativas, para mim, é um caminho muito, muito viável para que isso aconteça. E é importante mesmo, né, essa responsabilidade, corresponsabilidade entre os docentes, porque, lógico, sempre o aprendizado está acima de tudo. E realmente, as metodologias, elas fazem toda a diferença, né, principalmente a ativa, onde coloca o aluno como centro do aprendizado, e eu uso muito a gamificação, né, quando a gente entrou nisso, aí eu gosto de usar muito quiz, né, eles amam, Kahoot, faço quiz, assim, na TV, uso Plickers também, que é uma ferramenta muito bacana, com QR Code. Então, assim, tudo que envolve a competitividade, né, participação deles, o querer aprender mais em relação a isso, porque a competição ela traz essa rivalidade, né, um pouco, mas aí, por consequência, traz essa aprendizagem, então é muito importante. Então, o professor que está chegando, né, hoje, nesse momento, ele vai, infelizmente, vai se deparar com diversos problemas, né, desafios, como indisciplina, como, famílias desestruturadas, né, vários problemas, assim, psicológicos até. E ele tem que estar muito firme, né, ele tem que ter realmente um planejamento muito bom, preparar bem a sua aula, estudar muito, né. Hoje aqui no estado de São Paulo, nós temos os materiais didáticos, né, assim, os materiais digitais na realidade, que são fornecidos pela Seduc, e a partir dali nós elaboramos nossas atividades, nossas aulas, né, são todas assim, totalmente, sistematizada mesmo, sabe. E eles trazem nesse material metodologias ativas, como rotação por estação, bem bacana, tudo prontinho já. Trazem, atividades de memorização, né, montar e criar, materiais, de memorização, né, cartas, fora jogos, isso assim, tá muito bacana, está facilitando muito a nossa vida. Que legal, pensando que a gente está, acho que educando, né, os nossos estudantes, nossos alunos, para viver num mundo mais complexo, né, a gente precisava trazer, né, metodologias que não são tão novas assim, né, quando a gente olha para metodologias ativas, elas não são de agora, muitos educadores já falavam delas há muito tempo atrás, mas acho que é super importante, de fato, a gente começar a colocar agora em prática, né, então tenho visto um movimento muito crescente mesmo, de um uso maior, né, de metodologias ativas, e isso tem ajudado muito a preparar para esse mundo mais complexo, né, e fragmentado que a gente tem hoje, então acho que é um ótimo ponto isso que vocês estão trazendo mesmo. E aí, pensando, né, nessa lógica ainda de implantação de uma interdisciplinaridade, eu queria ver aqui com vocês, né, que desafios vocês acham que são os maiores que os educadores e as educadoras podem vir a enfrentar quando olhando para essa implementação de projetos interdisciplinares. Então, quais os maiores desafios, né, que podem surgir no começo e como a gente pode superar esses desafios, né? Então, seja, por exemplo, às vezes um professor que fala, poxa, mas eu vou fazer um projeto ou uma atividade com um ou dois professores, né, ou diferentes componentes curriculares, e aí como que vai ficar a correção disso, né? Dos três professores corrigem, fazem três trabalhos diferentes, ou poxa, eu não sei por onde eu começo a planejar. Então, que primeiras dificuldades iniciais podem aparecer, como a gente pode ajudar esses educadores a passar por cima disso e conseguir colocar na prática a interdisciplinaridade? Bom, vou pegar o exemplo da pandemia. Quando teve a pandemia, todos os professores nos reunimos e fizemos um Google Formulário, né. Então a gente pegou o tema central, né, verificamos o que cada um estava estudando,
naquele bimestre, né, naquelas aulas, e buscamos integrar tudo isso. E calhou, por exemplo, de estarmos estudando a Idade Média. Então, aí na Idade Média, por exemplo, a gente pôde unir a questão da peste negra, né, então aí a gente inclui a biologia, né, a parte aí de ciências, por como que pega a peste negra, que doença é essa, a gente inclui a parte histórica, né, todo o contexto da Idade Média, incluímos também, a parte de matemática, porque mais de 50% da população europeia morreu por conta dessa doença, qual que era a população ali nesse instante, a parte de arte também, né, toda a música gregoriana, a parte aí da arte sacra em geral, né, como que era a característica, 2D, que era uma arte diferente, né, a arte gótica, a arquitetura gótica da Idade Média, como que era a questão aí, econômica também, que tipo de trabalho que era. Então, assim, a gente se uniu e conseguimos fazer no Google Formulário questões, né, com vídeo, com explicações para entregarmos para esses alunos na pandemia. Então foi bem bacana, porque o próprio Google Formulário já, se auto, né, corrige, facilitou para todo mundo, e a gente pôde unir todas as visões, né, de disciplinas ali apenas num tema, né, que foi a Idade Média. Então eu vi nesse sentido, foi bem bacana, né. Agora, como a gente está, né, no presencial, todo mundo está junto, é questão de aproveitar mesmo os ATPCs, né, as reuniões, para discutir. E, assim, quem tem que intermediar muito isso, ter essa visão, é o próprio coordenador. Então, verificar qual que é a disciplina que está sendo trabalhada naquele momento, né, no caso, qual o tema, né, pode ser geral, para que a gente trabalhe mesmo, ou faz um simulado, né, cada um conta da sua forma, né, baseado aí naquilo que é a sua formação, e dá para fazer um simulado, né, uma prova grande ou apresentações, cartazes, então dá para, de alguma forma, compartilhar esse conhecimento, né, que os alunos vão adquirindo conforme, os professores trabalhem, né, um tema específico. Então, como eu falei, hoje no estado de São Paulo está muito mais fácil por conta desses materiais prontos. Então, eu creio que, o desafio, eu creio que é mais a falta de planejamento. Então, se houver um bom planejamento, se aproveitar essas reuniões em que todos os professores estão juntos, se a coordenação ela tiver essa visão aí de interdisciplinaridade, não ficar apenas o burocrático, né, eu creio que dá para superar esses desafios, né, mas no geral seria isso mesmo, o planejamento. É isso, a disponibilidade também de querer integrar é um item que é um desafio, né? Porque nem sempre a gente consegue, né, ali fazer com que todos, principalmente aqueles que já estão há mais tempo, né, que já têm ali um certo tempo de carreira, que também cansados também de toda essa burocracia da rotina da sala de aula, então acaba sendo um problema. Mas assim, ter em mente a clareza dessa necessidade, né? Então, ter uma coordenação que sensibilize o conjunto de professores para a necessidade disso é extremamente relevante, né? Eu lembro agora, nós tivemos muitos problemas pós-pandemia, principalmente as escolas de anos iniciais, educação infantil, esse contato com a criança que a gente não conseguia nas aulas remotas, né? Então, muitos problemas de alfabetização. E aí, esse ano na escola, tentando superar esse problema de alfabetização, a nossa diretora sentou assim com o olhar assim que dava assim, não, agora a gente vai pegar o touro com os dentes, né? Sentou com a gente, mobilizou, conversou, gente, a gente precisa, nós não podemos levar esses estudantes para a série seguinte sem saber ler, né, com essa dificuldade de leitura, não só pela questão das avaliações externas, né, internas, mas pela questão mesmo humana deles, né, de estudante, eles precisam aprender a ler, escrever o nome. E aí a gente parou um mês, todo mundo sentou, planejou, organizou, o professor trocou de sala. Então, né, o professor que tinha mais habilidade com a alfabetização foi para a sala do outro, pegou o aluno do outro. Então, quando a gente consegue se mobilizar, né, para que isso aconteça, quando essa é uma necessidade geral, isso fica mais fácil de lidar. Então, a gente consegue já superar a metade das barreiras. E aí a outra é a questão do próprio planejamento mesmo. Há necessidade de a gente planejar,
né? A necessidade de a gente integrar e pensar exatamente onde essas atividades elas serão feitas e quando, como, de quem é a responsabilidade, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo outro, né? Tudo isso precisa ser planejado para que a atividade ela aconteça e não fique pesada, né? Ah, só eu vou corrigir, e o fulano vai fazer o quê? Né? Como é que vai ficar? Também tem isso, né? Porque a gente está todo mundo sobrecarregado de atividades para serem feitas. Então, quando isso é bem planejado e cada parte desse todo consegue entender o que vai fazer, como vai fazer, pensando no estudante como peça central disso tudo, aí o negócio consegue funcionar bem, né? Então, entender que os desafios eles vão existir, que Paulo Freire já dizia, né? A educação ela é humana, né? E como humana carrega dentro de consigo essas características humanas. Então tem dia que eu não quero, tem dia que eu não estou, né? Como ser humano, né? Tem dia que a gente não está disponível para fazer atividade. Então, considerando que essa barreira humana ela precisa ser enfrentada, aí depois a gente consegue alcançar sim. Perfeito, Jonas. Como a Nídia trouxe lá no começo, né? Escola é movimento, né? E o movimento circula, né? Então, alunos, pessoas, emoções, sentimentos, né? Tem dia que a gente vai planejar e dá tudo certo, tem dia que a gente vai ter que planejar e vai ter que replanejar e sentar com a coordenação e pedir essa ajuda, né? Acho que educação e professores, né? Esse movimento tem que tá constante mesmo, né? A gente tem que estar sempre olhando para a nossa prática e vendo pontos de melhoria mesmo. Perfeito. E aí, gente, seguindo então nessa linha, né? Acho que vocês foram trazendo muito brilhantemente o papel da gestão nesse processo de apoio, né, a ajudar a colocar de fato na prática essa interdisciplinaridade. Então, eu queria esmiuçar com vocês um pouquinho mais isso, né? Então, como esses gestores escolares, eles podem apoiar os professores nessa implementação de projetos, aulas mais interdisciplinaridades. Vocês já foram trazendo aqui, né? Então, por exemplo, a gestão pode ser responsável por levantar temáticas, né, que podem permear diferentes conhecimentos para a gente levar para um projeto, por exemplo. Então, acho que isso é legal, como a Nídia trouxe ali da época da pandemia. Ou a gestão pode mediar desafios. Então, assim, entendendo que estamos lidando com esse desafio que as nossas crianças não estão alfabetizadas. Como a gente pode, enquanto corpo docente, olhar para essa problemática e melhorar. Então, além dessas duas funções, né, da gestão, que outros pontos da gestão vocês veem que pode ser importante para ajudar a colocar a interdisciplinaridade em prática? Eu acredito que propor atividades, né? Então, propor alguma. Desafiar o professor propondo algo. Professor, que tal fazer isso, né? Trazer uma atividade, isso é um caminho importante. Desafiar, eu gosto de ser desafiado, né? Acho isso interessante. E acompanhar o trabalho. Isso é algo extremamente relevante, porque o professor, como eu acabei de falar, né, como peça humana, ele também tem as suas fragilidades. Então, às vezes, ele precisa só que alguém fique lá na sala dele para ele tomar uma água. Então, acompanhar esse processo é parte também importante da gestão, né? Acompanhar, dar todo o suporte necessário para o professor, né, para que isso aconteça, para que os projetos, para que as atividades interdisciplinares elas aconteçam e acreditar que isso vai funcionar, né? Então, eu acho que a gestão ela tem ferramentas, né, mecanismos específicos para dar, né, tanto possibilidade de implementar algo diferente, né, dar o suporte para o professor e acompanhar o desenvolvimento para que os resultados eles sejam eficazes, né, para que os resultados eles atendam aquilo que foi proposto lá nos objetivos, né, da atividade proposta. Nossa, achei perfeito mesmo essa colocação do Jonas, que o acompanhamento é tudo mesmo. Estar junto, estar presente, perguntando se precisa de alguma coisa, como pode ser feito. Não vi, uma decisão apenas horizontal, aliás, vertical, né, mas tem que ser conversada, uma gestão democrática, o que que é legal a gente fazer. É legal ele dar a sugestão realmente, porque às vezes, acaba entrando nesse embate, um quer fazer uma coisa, outro quer fazer outra, né, não é fácil, questão aí do grupo, né, em geral, mas esse fato aí de propor, né, o que que a gente vai trabalhar qual que é o foco desse bimestre, por exemplo. Ah, é tal assunto, então o que vamos separando já o que cada um pode ser feito, o que que um pode fazer, outro pode fazer, né, pra igual o dia do folclore, né, que nós fizemos na escola. Foi bacana a atitude de um professor, porque ele, já tinha essa tradição, né, todo ano, ele preparar o folclore, então ele colocou uma planilha
para que os professores pudessem colocar ali e cada um podia participar, né, de que forma podia preparar o seu aluno para que tal data todos pudessem, né, ter um pouco de colaboração. Então esse foi uma estratégia bacana, porque ele deixou ali à disposição essa planilha, cada um foi colocando, a gestão também foi acompanhando. "E aí, vocês colocaram? Já viu o que que você vai colaborar com folclore? Quem vai, cuidar aí do cordel? Quem que vai alguém vai apresentar alguma coisa? Quais os locais da escola que serão utilizados? O palco vai ser utilizado? Quem mais vai utilizar o palco? Vocês vão trazer pessoas de fora, né?" Foi até a congada lá, que é uma tradição aqui, né, porque eu tô em Mogi, né, Mogi das Cruzes, né, e aqui em Mogi tem essa tradição da congada, né, que é folclórica, então já levaram também o pessoal da escola de samba, então já houve uma movimentação capoeira, né, tem um capoeirista, assim, bem famoso aqui na cidade, que então ele acabou levando a turma dele, né, mostrando essa parte da capoeira que como folclore também aqui, né, uma tradição aí que os negros deixaram, né, aqui para o Brasil. Então, isso que foi bacana, o acompanhamento, tem uma ferramenta, né, para que os professores tenham essa liberdade também, porque tudo aquilo que é imposto, né, assim, muito agradável, né. Então, havendo essa conversa, acho que, resumindo tudo, é a comunicação. Então, havendo essa comunicação assertiva, havendo, essa possibilidade que todos trabalhem, se sintam importantes, porque o professor ele não está apenas para apoiar o aluno, ensinar, mas ele também precisa, se sentir importante, se sentir valorizado, e a primeira pessoa que vai fazer isso é a gestão, né, então ele que vai, ser um pai, assim, uma mãe, né, assim, naquele ambiente, porque ele que tem que dar o suporte também, não só, físico, mas mental também, psicológico, para que a gente possa ter condições, né, para levar os projetos adiante, para que a gente possa acompanhar os nossos alunos também, da mesma forma que a gente tem que ser acompanhado, né. Então essa a figura da gestão em geral é essencial, né, é primordial. Que legal, gente, ouvindo vocês, né, fui pensando aqui o quanto também, né, é importante a gente ter essa pessoa que vai comunicar, que vai entender, que vai acompanhar, porque é muito importante, a gente, né, comentou isso aqui no começo, essa questão da formação continuada. Então, não sei se, né, vocês pensam nessa linha também, mas o quanto a gestão pode ser super importante para compartilhar boas práticas, por exemplo, entre às vezes um turno e outro que está acontecendo na escola, porque às vezes a gente sabe que é difícil os professores se encontrarem, né, por conta da rotina, atuam em diferentes escolas. Então, quanto a gestão também pode ter esse papel, né, da comunicação assertiva e de trazer boas práticas, boas referências entre diferentes escolas ou na mesma escola, né? Então, o que professores estão fazendo de legais, que projetos estão rodando, né? Como esse, por exemplo, do folclore, que foi envolvendo todo mundo. Então, acho que isso é muito importante mesmo, né? Então, acho que a gestão tem muito esse olhar também de juntar, que pode parecer ter sido separado, né, então a gestão consegue, alinhar e colocar todo mundo junto, que é isso, né, a gente quer oferecer a melhor formação para os nossos estudantes e como o Jonas trouxe, né, a sala pode ser um pouco solitária, né, se a gente ficar só a gente ali, os nossos alunos, mas a gente tem muito a ganhar, né, quando a gente faz essas trocas, essa comunicação entre pares também, então fundamental. E agora, gente, depois que a gente passou por esse processo, né, então de dicas aí para os professores começarem a olhar para a interdisciplinaridade, entendendo alguns dos desafios, como a gente pode superar, como a gestão pode apoiar isso também. Quero agora destacar um pouco também para o lado dos estudantes, né? Então, que benefícios a interdisciplinaridade pode trazer para eles em termos de engajamento, de desenvolvimento de competências, de curiosidade, né? A Nídia está trazendo bastante essa pauta e acho que hoje é super necessário. Então, como que a interdisciplinaridade pode ajudar muitas vezes até às vezes a resgatar alunos, né, que não estão tão interessados assim. Enquanto, por exemplo, o estudo das disciplinas, né, dos componentes curriculares isolados, eles vão te possibilitar ali um limite num campo científico, a possibilidade de você juntar outros componentes curriculares te dá a possibilidade dos estudantes se autorregularem, deles desenvolverem ali, mostrarem outras habilidades que só na aula de matemática ali, da tabuada, talvez eles não se sintam tão à vontade, né, para responder. Né? Então, que tal propor atividades que, além de levar a matemática, possam fazer com que esse estudante ele se sinta à vontade também para compartilhar aquilo que ele sabe ou as suas próprias dificuldades. Né? Então, trabalhar com interdisciplinaridade também é pensar nessas possibilidades,
para esse estudante, né? A gente está falando da necessidade de um adulto, de um indivíduo que saiba trabalhar, que saiba se expressar, que saiba se comunicar, sobretudo que saiba se relacionar com os outros, né? Que mantenha essa boa relação. Isso a gente pode favorecer isso com atividades cotidianas, né? Além de trabalhar com a autonomia do estudante, né? Para que ele possa ali buscar as informações, buscar preencher alguma lacuna de conhecimento, porque hoje a gente não consegue dar tudo para os estudantes, né? Não tem como eles ficarem apoiados só naquilo que a gente sabe. Eu estava substituindo uma professora que adoeceu uns dias, ela já assim, minha turminha do 5º ano, aqui na rede onde eu trabalho, de 1º ao 5º ano, são 2 professores por turma. Então, a gente consegue trabalhar muito bacana essa questão da interdisciplinaridade. E aí, eu fui substituir, né? Gente, são tantas perguntas, milhares de coisas que às vezes a gente até sabe, mas não sabe como dizer para eles. E aí, uma coisa que a professora acostumou com eles era de dar exemplos para dar significados. Então, professor, o que é autobiografia? Então, ao invés da professora dar o significado, ela dava um exemplo e relacionava esse exemplo com outras questões do dia a dia, né? Então, essa possibilidade de eles instigarem, né, é algo extremamente fantástico que o trabalho isolado da disciplina ela pode te impossibilitar. Porque, realmente, na sala de aula, a gente tem aquele estudante, aquele aluno que gosta mais de língua portuguesa, gosta mais de matemática e que vai saber. Mas é importante que todos saibam, né? Que todos desenvolvam essas habilidades. E quando a gente está ali isoladamente numa disciplina, a gente acaba limitando para aqueles que gostam mais da disciplina e não abrindo espaço para que os outros também possam ali aprender a partir de uma outra abordagem. Então, aquela aula do quadro professor ou do professor livro didático dos estudantes, ela não é que ela não funciona mais, não é isso, não é que a gente queira agora desvalorizar, né? Mas ela não especificamente atende a essas exigências que a sociedade está nos impondo, o mercado de trabalho, as ferramentas tecnológicas, né? E tudo que tem vindo aí como demanda para a gente. E eu concordo com o Jonas, né, com certeza. Então, traz essa autonomia, traz essa vontade de conhecer mais, porque quanto mais, como até Sócrates falou, né, só sei que nada sei, né, e assim, e realmente, quanto mais a gente vai conhecendo, abrindo esse leque de possibilidade, isso vai trazendo uma curiosidade para o aluno, né, isso vai fazer com que ele entenda que é importante conhecimento, que é importante saber, que hoje a sociedade exige isso, o mercado de trabalho exige também, e é uma forma de você até se precaver contra tantas maldades que a gente tem visto no mundo. Então o conhecimento ele liberta, o conhecimento ele abre portas, janelas, abre mente, ele te dá um futuro, e tudo isso vem através de você saber, de você ir atrás desse conhecimento, ver que é importante, então acaba instigando isso no aluno. Então o benefício maior é esse, né, de ir em busca da curiosidade, não ser conformado, né, porque nosso intuito principal é fazer com que o aluno, ele saia da zona de conforto dele, ele entenda que ele é primordial na sociedade, que ele precisa ser um cidadão crítico, que, ele precisa saber votar, ele precisa saber se posicionar na sociedade, no mercado de trabalho, vai ser necessário para o futuro dele. Então tudo isso vai ser um grande benefício, porque isso traz realmente a vontade, né, de conhecer cada vez mais, e eu acho que é o maior benefício que o estudante pode ter, qualquer ser humano, né. Com certeza. E acho que, pensando aqui, acho que é muito legal, porque tudo isso ajuda a, de novo, né, acho que é ver mais significado nesses conhecimentos que a gente vai adquirindo na escola. Então, por exemplo, eu enquanto dava aula ali de história e ensino religioso para a mesma turma, né, então eu encontrava eles em 2 disciplinas diferentes, aí teve um capítulo específico que a gente estava falando sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, alguns alunos falaram assim: "Mas professora, tá, por que eu estou vendo isso, né? É um monte de declaração aí, não estou entendendo o significado, para que é isso?". E eu pensei: "Poxa, ali no currículo, né, em história, a gente vai falar, por exemplo, sobre conflitos mundiais. E naquele momento estava acontecendo, né, a explosão ali da guerra da Ucrânia e da Rússia. Então, poxa, vamos relacionar tudo isso? Então, vamos
entender, né, que esses direitos, eles não estão isolados, eles existiram, né, dentro de um contexto histórico para uma função. Hoje, a gente, né, esses direitos nos atravessam, né, no nosso modo de viver, nas nossas condições, né, de estudo, onde a gente mora, né, o quanto a gente tem direito ao lazer, né, então isso a gente foi relacionando, né, todas essas coisas, eu falando, professora, a aula ficou até mais legal assim, porque agora eu tô vendo, né, eu não tô só lendo uma lei, né, eu tô entendendo que isso tá no meu dia a dia, isso vai impactar o meu dia a dia, isso vai impactar as reportagens que eu tô vendo hoje sobre as guerras que estão acontecendo, né, então para mim ali foi mais fácil, porque eu já dava essas duas disciplinas, né, então consegui correlacionar elas ali, mas acho que esse é um movimento que legal que os professores podem ter, né, de pensar, poxa, como esses conhecimentos se relacionam para que a gente proporcione aprendizagens mais significativas para os estudantes. Por exemplo, matemática, né, eu não ia bem em matemática, sofria. Mas, na época da tabuada ali, nossa, foi complicado para mim. Mas, poxa, se eu fosse entender que a tabuada impacta para, por exemplo, né, quanto eu vou parcelar uma compra e o quanto isso impacta ali a gente no final do mês, os juros, então, o quanto isso também vai afetar, por exemplo, você indo numa conta num restaurante, né, tem a taxa de serviço. Então, e não é só a tabuada pela tabuada, né, como a gente aplica tudo isso e essas habilidades que a gente vai desenvolvendo. Então, acho que é super importante também. E aí, então, pensando ainda, né, nessas habilidades dos estudantes, como a gente consegue trabalhar as habilidades socioemocionais de maneira integrada a essas diferentes disciplinas, né? Então, já fui trazendo um pouquinho aqui de história, matemática, mas como a gente pode ter essa visão mais ampla para esse desenvolvimento dessas habilidades que são cobradas hoje, né, no mercado de trabalho, nesse mundo que a gente está, nos diferentes componentes curriculares? Eu acredito que propor situações, problemas que incentivem ali o desenvolvimento dessas questões socioemocionais, né? A gente não consegue fazer isso sem ser de maneira intencional, até porque só explicar a importância do trabalho em equipe, né? A importância do respeito, a importância da colaboração, a importância de ouvir o outro, só falar, né, ajuda, claro, mas não é tão significativo do que propor as situações para que elas aconteçam. Então, a minha sala de aula era muito barulhenta, né? Os meus alunos são muito barulhentos, eu sou muito barulhento. É a forma como a gente se encontrou para se entender. Então, às vezes, a diretora abre a porta da escola e a gente está ali numa discussão, né, bem acentuada. Não, porque eu acho isso, não, porque na minha deu isso. Na verdade, a gente está ali exercitando o nosso direito de fala e a capacidade por exemplo, eu aceitar a resposta do outro, ouvir a resposta do outro. E o professor, ele tem um papel importantíssimo nisso, porque ele vai intermediar esse conflito. Então, eu lembro da a última aula de ciências, trabalhando sobre misturas, e muitas perguntas, e tinha sempre um colega um aluno levantava a mão, né? E aí eu, cortando assim, né? Não cortando diretamente, mas dando a voz para o outro, para que se criasse uma situação conflitante. Por quê? Porque eu já tinha visto na hora do intervalo, por diversas vezes, eles conflitando ali sobre a vez do outro, né? E aí eu fui trabalhar. Não, a gente tem que trabalhar. E não adianta a gente brigar com eles. Não, porque você tem que dar o lugar para o outro. É importante fazer com que ele sinta o que o outro sente quando ele não deixa o outro fazer. Então, eles são crianças de 9 anos, então está muito à flor da pele, né? Pela idade. Então, e ali agora você vai falar: ô, professor, por que o senhor não deixou hora nenhuma que eu falasse? Por que não foi a minha vez de falar? Isso incomodou e doeu, mas foi proposital para que eles entendessem como é que isso também se estabelece na rotina, no cotidiano. Então, criar as situações para que isso aconteça dentro de um contexto de aprendizagem, é claro, né? Então, a gente vai criar uma situação do nada, mas criar uma situação ali, problema, que incentivem esses estudantes a refletirem sobre as suas falas, refletirem sobre a fala do outro, sobre como o outro se sente. A Nídia falou sobre bullying, né? Isso é algo que está tão presente, tão cotidiano, mas que para a criança mexe bastante, né? Para o estudante mexe com a sua imagem, com a sua identidade. Isso é importante que a gente proporcione esses momentos para que eles possam ali ou discutir ou pensar sobre essas questões socioemocionais. É bacana realmente trabalhar isso, porque a gente vê a dificuldade de sala de aula
do relacionamento. Nas férias, questão da formação continuada do professor, eu estava lendo como influenciar pessoas, né, do Dale Carnegie, e assim, eu falei: "Poxa, preciso influenciar mais meus alunos, né, de que forma?". E aí eu percebi, né, até coloquei algumas coisas em prática, que o elogio faz toda a diferença, né. Então, pra que ele possa cuidar do outro, ele precisa sentir, automotivado também, ele precisa estar bem, porque só o aluno, que está com problema, ou sofre agressão, ou tem várias dificuldades, então ele vai jogar isso no outro. Então a gente precisa trabalhar nele, a autoestima acima de tudo, né, para que ele possa cuidar do outro, abrir essa reflexão e para que isso aconteça, ele precisa estar bem. E o papel do professor nesse momento é crucial, porque ele precisa saber incentivar na hora certa, ele precisa abraçar na hora certa, né, trazer a ele aliás, toda a sala, esse ambiente agradável. E o professor sempre vai ser o mediador, né. Então hoje eu tive até uma experiência. Já fui meio estressada lá primeiro para a sala, né, e ele sabe que eu não sou, né, ou, né, tô até só tento ser mais calma possível, tranquila, né. Mas hoje falei: "Não", né, como acho que tantos professores falaram daquela sala, né, eu fui substituir também, e aí eu falei: "Nossa, já vou armada então, já vou armada porque eles falaram, né, já vou daquele jeito". Aí cheguei na sala, os alunos: "Nossa, professor, por que você está estressada, né?". Aí eu olhei, realmente, né, por quê? Então eu vi que, assim, o meu posicionamento fazia diferença na sala, faz a diferença, né. Então eu preciso estar bem, eu preciso me posicionar para que eles se sintam acolhidos e dessa forma liberar totalmente, né, a sua mente para o aprendizado, porque o aluno que se sente, assim, oprimido, sente, maltratado muitas vezes, porque a gente vê vários colegas, né, que, estão com a saúde mental lá embaixo, e acaba transmitindo isso para o aluno, né, então ele não vai aprender, ele vai criar um bloqueio, e todo o nosso trabalho, todo o nosso planejamento vai por água abaixo, por conta de atitudes nossas que realmente, foram desnecessárias, né. Então eu penso muito nisso, por isso que é importante o respirar, por isso que é importante sempre pensar antes de agir, porque todo aquele seu trabalho durante o ano acaba colocando por água abaixo, por conta de alguma atitude sua, né, que não foi, eh, foi necessária naquele momento, né. E é isso, então para que eu crie, para que haja essa habilidade emocional, eu preciso ser, primeiramente, né, eu preciso ter essa capacidade de fazer minha meditação, né, respirar fundo, tranquilamente, para que eu possa transmitir isso para eles e eles possam passar para os outros, né, trazer, para que um tem que contagiar, para que todo o ambiente seja contagiado também e a gente crie mesmo esse ambiente de empatia, de, agradabilidade, né, para que realmente o aprendizado ele flua. Perfeito, acho que o quanto a própria postura, né, dos educadores também já diz muito, né, sobre qual é, acho que é o tom, né, da aula que a gente quer passar, das relações que a gente quer construir, e acho que vocês foram trazendo pontos muito legais para pensar também que o professor, em várias coisas, né, que a gente já tem que fazer na sala de aula e depois, mas é também uma pessoa super importante para fazer essa leitura do cenário da sala e ver o que precisa, né, então quando o Jonas traz o exemplo, né, de falar ali sobre o tempo de fala, né, e de escuta de cada um, eu lembrei uma vez também que eu estava na sala de aula, os alunos estavam com muita dificuldade de conversar, assim, e de argumentar e de respeitar o outro também. Eu falei, poxa, vamos fazer uma coisa aqui, vamos fazer uma aula em roda, né? Porque só o fato deles já se olharem, não ficar olhando a nuca, né, um do outro ali na disposição tradicional da sala de aula, já muda a postura de como eles se colocam na sala, porque, né, tá todo mundo falando ali de igual para igual, então tá todo mundo se vendo. Eu também passei a dar aula aquele dia, né, no círculo, então eu montei com eles uma sessão de diálogo e de debates, então, né, todos colocavam e traziam as suas diferentes opiniões, a gente, né, respeitava, argumentava. Então, acho que o quanto também o professor pode ser, né, esse termômetro e, a partir daí, trazer essas intervenções, né, tanto para desenvolver essas habilidades socioemocionais também, ou quanto, né, para essa construção de conhecimento mais junto, né, como a gente tem falado aqui no podcast. Então, sensacional esses pontos que vocês trouxeram. E agora, gente, já pensando muito aqui, né, no nosso encerramento, acho que um ponto, né, que ficou pendente, a gente não conseguiu
detalhar muito, mas eu acho importante a gente trazer aqui, ainda mais pensando, né, nesse momento de tecnologia que a gente está, agora, né, com a proibição dos celulares na sala de aula, então acho que é um novo olhar agora, né, para isso também, mas queria ouvir de vocês, como que esse uso da tecnologia pode facilitar, né, tanto esse trabalho com a interdisciplinaridade, que a gente tem falado aqui, né, seja de projetos, de sequências didáticas, e também o trabalho com habilidades socioemocionais. Como que a tecnologia entra aí? Eu geralmente, eu gosto de usar, Kahoot, por exemplo, que é o joguinho, né, e ele aí trabalha a competição, trabalha, né, a resiliência também, eu vejo que trabalha isso, por quê? Porque eles, ficam esperando, né, até dar o resultado final para saber quem é o ganhador, no final quem acertou mais, o quiz, né, então acho que é legal trabalhar a resiliência, a calma, a paciência, e eu coloco muitas perguntas justamente para eles terem esse momento aí de calma, fazer, resolver, e agora está em semana de revisão para a prova para a semana que vem, então, assim, eu pus vários quizzes, aí todo mundo sentado, analisando, como se estivesse em prova mesmo. Então, eu busco trabalhar essa calma neles, essa resiliência, essa perseverança, né? Perseverar naquilo que é o proposto, que isso vai servir muito para a vida deles, né? Tudo tem que ser à base de perseverança. Então, eu acho que o uso eu vejo, assim, no estado de São Paulo, por exemplo, tem ferramentas, né, por mais que não vai ter o celular, mas a gente tem tablets, nós temos notebooks que foram disponibilizados, então dá para eles continuarem trabalhando com as tecnologias na hora certa, mas, com jogos, né, na questão da resiliência, eu uso também o Padlet, que é uma ferramenta muito bacana, onde, todos acabam, contribuindo com algum conhecimento ali, todos os professores podem contribuir. Isso também foi muito usado na época da pandemia, porque ali os professores, colocavam, os seus conteúdos, né, os alunos tinham uma visão geral de todas as matérias que eles iam estudar, então foi bem bacana e eu uso também, como nós temos uma disciplina não, temos uma parte nesse programa programa integral, então o Padlet, eu coloco ali a foto de cada aluno, porque nós temos nossos tutorados, né, aqueles que a gente acompanha, as notas, acompanhamos, a sua vida acadêmica em geral, até a vida, o seu projeto de vida, né. E ali esse Padlet ele é bem bacana também, porque tem essa visão aí de, a nota de cada um, como que foi se ele está evoluindo, se ele não está evoluindo, como trabalhar as dificuldades que ele tem, né, se ele superou, fica um registro ali, porque como a gente até acabou falando do acompanhamento, né, como a gente quer a gestão nos acompanha, a gente tem que acompanhar nosso aluno também, o desenvolvimento, a evolução. Então essas ferramentas ajudam bastante e assim, eu não me vejo sem elas, acho que a tendência é melhorar cada vez mais, ouvir muitas coisas novas, como estão vindo. A IA, né, a inteligência artificial está aí, a gente tem que usar mesmo, a gente tem tido formação em relação a isso, e a gente tem que aproveitar o que a gente tem para trazer para eles isso mesmo, a perseverança, a resiliência. A questão do celular vai ser importante, porque realmente atrapalha muito, mas como a escola já tem ferramentas, já tem notebook e tudo, então a gente continua um trabalho aí, mais relacionado a isso mesmo, né, a novas tecnologias e tentar unir o socioemocional também. A gente tem um desafio muito grande, né? É unir uma clientela que está vivendo o boom das mídias sociais, das redes sociais, né? E que não foi educada para utilizar. Acho que a proibição do celular é muito mais para tentar diminuir os transtornos que a gente vem tendo com relação. Embora eu acho que seja extremamente relevante a gente ter suporte tecnológico para as nossas atividades. Então, por exemplo, é muito mais fácil você produzir coisas no campo tecnológico, divulgar isso em YouTube, fazer vídeo com os alunos, né? É muito mais, até mais agradável para eles, muito mais motivador para eles do que um cartaz, por exemplo, para que eles possam desenhar, né? Não instiga tanto uma sociedade que é tão tecnológica, né? Que está tão tecnológica. Então, a tecnologia, ela não é a principal, né, mas é uma ferramenta que auxilia muito.
principalmente nessa dimensão da interdisciplinaridade, e mais ainda pensando nas questões socioemocionais, né? Porque a gente pode utilizar, inclusive, a tecnologia para educar esses estudantes sobre como viver nessa comunidade digital, né? Eu lembro que tinha uma professora, quando eu era coordenador pedagógico, que ela trabalhava com postagens responsáveis no Instagram. Era muito bacana. E aí, o que ela fazia? Criou um Instagram da sala, de língua portuguesa. Criou o Instagram da sala, os alunos faziam postagens relacionadas às aulas, tinham ali um desenho, então ela fazia a relação com a disciplina de arte, né, ou um recorte de figura, ou um vídeo, algo do tipo, e eles espalhavam pela escola os QR Codezinho com a postagem para que os outros pudessem. E aí, no final, quem tivesse mais curtidas, né, ganhava. Né? Então, mobilizava muita coisa ali. Né? Então, muito bacana essa atividade. Né? Não é só o conteúdo de língua portuguesa especificamente, né? Então, trabalhar com alunos que estão ali saindo do ensino fundamental dos anos finais, né, do 9º ano, para o ensino médio, né, que é uma realidade que não há muito essa transição. E a gente também não educa eles sobre essa perspectiva de como eles se veem nesse mundo digital. Né? Então, é uma ferramenta excelente, principalmente quando a gente está pensando nesse estudante em formação global. Porque a gente falou aqui, né, bastante, né? Não estou formando o estudante só para saber somar, diminuir, subtrair ou produzir um texto. Eu estou formando um estudante que, sobretudo, ele vai se enxergar na sociedade, vai saber qual é o seu papel, o que ele deve ou não fazer, o que deve ou não, ou de que forma correta ele pode pensar para melhorar essa sociedade. Então, pensando nisso, as ferramentas tecnológicas elas nos auxiliam muito, muito mesmo. Gente, que demais. Acho que falas muito potentes aqui para a gente encerrar o nosso episódio de hoje. E quando a gente chega nesse momento de encerramento, a gente chega no Fala Curioso. E hoje eu vou deixar uma pergunta aqui que vocês podem responder. Ou com uma frase, né? Uma palavra, uma frase curta. Como que a gente pode inspirar os nossos alunos e nossas alunas a verem mais conexão entre o conhecimento e suas vidas de forma significativa? Pensando em tudo que a gente trouxe aqui no nosso papo. Professores, o exemplo é um caminho muito, muito, muito real. Então, se os alunos percebem que eu consigo fazer relações com o cotidiano e com o conhecimento, eles provavelmente vão olhar e enxergar isso de forma mais concreta. Então, de tudo, cheguem com exemplos claros do teu dia a dia, do nosso dia a dia de leitura do mundo, né, de como está relacionado com o nosso cotidiano, e com certeza os alunos vão se engajar assim aí para esse mundo mais conectado. Bom, a automotivação. Então, se eles enxergarem que eu estou motivada, que é importante, é bacana, então sempre mostrar de uma forma atrativa, né? E aquilo que eu estou gostando, eu vou contagiar. Então, a automotivação é muito importante, minha formação, é aquilo que eu busco para que a minha aula melhore cada vez mais, para que eu possa instigar no meu aluno a vontade em querer conhecer a conhecimento de forma holístico, né, bem mais amplo. Então eu instigar a partir da minha motivação, que é o amor à aprendizagem, né, igual a palavra filosofia, amor ao conhecimento, né, então dessa forma eu tenho certeza que eu vou conseguir alcançá-los, né. Não todos, infelizmente, mas alguns eu vou conseguir deixar, um pouquinho de motivação, né, essa é a palavra. Que demais, gente. Quero agradecer demais ao Jonas e à Nídia que estiveram com a gente hoje aqui ao longo desse super papo. Acho que a gente conseguiu passar, né, desde o conceito da interdisciplinaridade, como que a gente pode colocar na prática, quais são os desafios e como a gente, né, contorna eles, como a gestão pode ajudar, como a gente consegue desenvolver essas habilidades socioemocionais também, né, seja nesses projetos, seja na aula, seja a nível, né, de visão total da escola. E terminamos aqui pensando, né, em como a tecnologia também pode ser uma aliada tanto para ajudar, né, nessa otimização de planejamento, como também no engajamento dos alunos. E a gente terminou de uma maneira muito bonita aí sobre motivação, né? Tanto né, uma automotivação da gente para conseguir passar esse exemplo para os nossos estudantes e o quanto isso faz toda a diferença, né? Então, Jonas e Nídia, muito obrigada por estarem com a gente aqui hoje. Abro o microfone para vocês se despedirem e darem um tchauzinho final aí para quem está ouvindo a gente.
Tchau, pessoal. Obrigada. Espero que a gente possa ter compartilhado um pouquinho do nosso conhecimento, não é muito, né? A gente está buscando também, né? Todo dia é um crescimento, mas espero que nós venhamos ter contribuído aí com vocês, viu? Um abraço. Oi, gente, muito obrigado pela atenção de vocês. É um prazer estar aqui dividindo um pouquinho do que a gente já aprendeu, mas está buscando aí para aprender mais com vocês e que esse universo que é interdisciplinar possa aí possibilitar, né, esse papo possa possibilitar insights valiosos aí para vocês. Obrigado. Que demais! Então, assim, a gente encerra o nosso episódio número 21 do Pode Curiar. Muito obrigada, Nídia, Jonas e vocês que nos ouviram até aqui. Até o próximo episódio.